Você não enrolar com vocês. Muito bem, turma. Sejam bem-vindos. A gente está fazendo a aula aqui com o intuito de possibilitar a vocês conhecimento um pouquinho mais específico a respeito da produção da decisão de saneamento e organização do processo, né? Eu comecei esse nosso desafio a partir de uma percepção que eu tenho há algum tempo a respeito da necessidade de aprendizado a respeito da metodologia decisória. E é algo muito importante que a gente consiga compreender quanto isso é importante e como nós não recebemos diretamente esse tipo de conhecimento na faculdade, a gente não tem exatamente essa apropriação de conteúdo no momento em que a gente está ali recebendo os primeiros conhecimentos jurídicos para a formação jurídica na faculdade, né? E para quem ainda não me conhece com mais profundidade, meu nome é Antônio Carvalho, eu sou juiz de direito em Curitiba atualmente, juiz já há bastante tempo, desde 2009, e antes de ser juiz eu já era professor. E a minha experiência em gabinete me mostrou a necessidade de ensinar pouco mais as pessoas a como elas deveriam realizar a decisão judicial, né? É algo que eu vejo, em regra, a galera que entra no gabinete ou que quer entrar no gabinete, eles confundem muito a forma como deve enfrentar a decisão judicial com a postulação, né? A postulação, ela metodologicamente, ela é estruturada num modo diverso da decisão. E, infelizmente, o que eu vejo muito quando algum assessor novo começa, ou, enfim, vou contar aqui uma história rápida para vocês. No começo do ano, eu fiz uma seleção para assessor, né? Eu tive mais de 1.500 inscritos, mais de 900 pessoas realizando a prova. Eu não fiz análise de currículo, eu apliquei uma prova direta. E nesse momento, eu me assustei, porque eu apliquei uma prova de saneador. É um saneador diferente do que vocês receberam, mas eu me assustei, porque só 11 candidatos souberam estruturar um saneador com todos os pontos indispensáveis. E eu já vinha com uma desconfiança de que realmente o pessoal não tinha ideia de como era a sistematização de uma decisão judicial. E naquele momento eu falei, cara, realmente isso é algo que a gente precisa melhorar, condicionar, capacitar, habilitar as pessoas a pensarem racionalmente como decidir, né? Isso é algo extremamente relevante e é o que eu quero hoje fazer com vocês aqui, ensinar minimamente como a gente deve estruturar bem uma decisão judicial. Eu estava abrindo aqui o meu iPad, eu vou só abrir ele aqui direitinho para a gente ver. Boa, aqui já. Muito bom. Então, antes de a gente entrar no caso concreto, eu preciso que você consiga compreender no que consiste a decisão saneadora. E, atualmente, o trabalho está muito mais simples, né? Isso aqui que eu vou falar agora é fruto de uma construção doutrinária que eu não vou ter tempo de aprofundar com vocês nesse momento, mas que hoje a sistematização dessa decisão está relativamente mais simples a partir de uma construção legislativa que estabeleceu os pontos indispensáveis de qualquer decisão de saneamento e organização do processo. Eu vou dividir com vocês aqui a minha tela para mostrar o Código de Processo Civil. Só abrir aqui o meu Chrome, dividir o CPC e mostrar para vocês o artigo 357. Quem está acompanhando aí também pode abrir já o seu CPC. A gente vai no artigo
357. Olha só, turma. 357. Ele fala o seguinte. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses acima, as hipóteses lá do capítulo, que fala, o capítulo do julgamento conforme o estado do processo, ele fala da extinção sem resolução de mérito, fala do julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado parcial de mérito. Nós vamos aqui, então, partir agora para que o código chama de saneamento e organização, tá? Então, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização, e aí ele estabelece um rol exemplificativo daquilo que o juiz deve conhecer, tá bem? 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. Nessas questões processuais pendentes aqui, a gente, em regra, vai analisar todas as defesas indiretas, né? Todas as preliminares, absolutamente todas as questões que dizem respeito à matéria que não seja de mérito. 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Esse inciso 2 aqui ele vai se desdobrar em 2 pontos, a gente já vai falar a respeito deles. 3. Distribuir o ônus de prova observado o artigo 373. 4. Delimitar as questões de direitos relevantes para decisão de mérito. E 5. Designar, se necessário, audiência de som e julgamento. Esses 5 aqui a gente pode ampliar, na verdade, porque o juiz deve realizar todas as diligências para a instrução a partir daqui, tá? No inciso 5. Turma, então, o que a gente tem que entender? O que a gente está construindo aqui na decisão de saneamento e organização? Na verdade, o saneamento e organização, ele é dividido em 2 partes. Eu vou dividir também agora com vocês o meu quadro digital. Olha só. O saneamento e organização, ele é dividido em 2 partes. Uma primeira parte, que a gente chama de... Opa, deixa eu pegar aqui. Muito bem. Que a gente chama de saneamento. E a gente tem uma outra parte que a gente chama de organização. Ok? São 2 coisas diferentes. No saneamento, o que o juiz vai analisar? Ele vai analisar a existência eventual de nulidades, ele vai analisar a eventual existência de correção de vícios processuais, e ele vai analisar as preliminares. Atenção, pessoal. Olha só o que eu vou falar para vocês agora aqui, ó. Só passar isso aqui. Muito bem. Olha só. Se o juiz ele verifica a necessidade de correção de alguma nulidade, ou se ele verifica a necessidade de correção de algum vício processual, nós estamos em providência típica de sanabilidade. Que é providência típica de sanabilidade. Essas 2 hipóteses. Se o juiz está diante dessa situação, ele vai realizar um ou mais pronunciamentos para corrigir esses vícios. Então, essa decisão de saneamento e organização, na verdade, ela pode ser desdobrada em vários pronunciamentos, tá bem? A estrutura, quem vai determinar como isso vai acontecer, é o caso concreto. Agora, quando ele rejeita eventuais alegações de nulidade, rejeita eventuais alegações de vícios processuais, ele vai seguir para a análise das preliminares. E quando ele faz a análise das preliminares, ele pode ter basicamente 2 soluções. Ou ele acolhe no todo ou em parte a alegação de preliminar, ou rejeita. E aqui a gente vai ter situações diferentes. Se ele acolhe no todo determinada preliminar, a gente tem que saber qual é, mas, em regra, isso daqui vai ocasionar a extinção do processo sem exame de mérito.
É o caso, por exemplo, do acolhimento de uma ilegitimidade passiva, de uma ilegitimidade ativa, da falta de interesse de agir, é a hipótese eventual de reconhecimento de uma convenção de arbitragem, enfim, as hipóteses, como vocês bem sabem, das preliminares, estão descritas no Código de Processo Civil, tá? São as matérias que o réu pode discutir antes do mérito, e elas estão elencadas no artigo 337 também de forma exemplificativa. Reconhecimento lá de uma litispendência, reconhecimento de coisa julgada, e por aí vai, né? Declaração de inépcia da petição inicial, enfim, são várias. Se o reconhecimento é em parte, o que acontece aqui é o que a gente chama de extinção parcial do processo sem resolução de mérito. Isso, para quem não sabe, está no artigo 354, parágrafo único do CPC. Ok, turma? De qualquer maneira, se ele realiza essa hipótese aqui, ó, de acolhimento em parte, é porque em outra parte, em outro capítulo, em outra parcela do pedido, com relação a outras partes, o processo continua. E se o processo continua, a gente vai avançar na fase de saneamento. A rejeição é a mesma coisa. Na rejeição, a gente está diante aqui do desacolhimento, né? Desacolhe. Opa. Ele desacolhe. E, nesse caso, o processo ao prosseguimento do processo. O que acontece com a fase do saneamento quando ela se encerra? É o momento em que o juiz avançou em todas essas questões, ele resolveu todas essas questões e ele faz uma decisão importante, que é a declaração de saneamento. A gente vai mostrar, sabe lá, saneamento. A gente vai mostrar depois, quando a gente entrar no caso concreto, como que isso aí acontece. Muito bem. Essa é a decisão, capítulo de saneamento. A gente tem uma outra parte decisória que é chamada de organização. A organização do procedimento. E a organização do procedimento é talvez a parte mais importante que a gente tem da decisão de saneamento e organização em termos de preparação desse processo. O que a fase de organização realiza? Ela prepara o procedimento, para a instrução e julgamento do caso. É isso que ele faz. E o que é indispensável? Como que a gente realiza aqui, como que a gente realiza a organização? São alguns passos relativamente simples. Eu li lá o 357 aqui, tudo isso que a gente está falando é guiado pelo artigo 357 do CPC, mas aqui eu vou sistematizar esse conhecimento de uma maneira mais clara para vocês. O que a gente precisa fazer na fase de organização? São alguns passos. O primeiro é delimitar as questões de direito relevantes. 2. Fixação dos pontos fáticos controvertidos. 3. Distribuição do ônus de prova. 4. Delimitação dos meios de prova. E 5. Diligências instrutórias.
Se você for ver, se você for analisar com mais atenção o que a gente falou anteriormente, você vai ver que todos esses pontos estão lá no artigo 357, a partir do inciso 2. Só que o inciso 2, ele coloca, lá o inciso 2 do 357, ele coloca a delimitação dos pontos fáticos controvertidos juntamente com a distribuição dos meios de prova. Ele confunde os dois. E a gente precisa separar isso daqui. Porque, veja, as questões de direito pertinentes, esse ponto 1, ele é relevante porque aqui o juiz vai dizer... Opa, vou pegar aqui essa canetinha. Aqui o juiz vai dizer o seguinte. Ó, o que será analisado? Ele vai falar o que será analisado em futura sentença. Então, ele está tratando da matéria propriamente de direito. No item 2, quando ele estabelece os pontos fáticos controvertidos, a gente tem que entender o seguinte: só há instrução probatória a respeito de fatos controvertidos. Porque os fatos que não são controvertidos, meus amigos, eles não necessitam de prova. Os fatos incontroversos não necessitam de prova. Então, quando eu tenho pontos fáticos controvertidos, o juiz ele vai dizer para as partes o que provar. Isso é fundamental saber quando eu estou numa instrução probatória. Quando eu vou falar de ônus de prova, eu estou dizendo para as partes quem deve provar. E quando eu estou falando sobre meios de prova, eu estou dizendo como provar. Então, veja, isso daqui, estabelecimento desse quadro, é indispensável, indispensável para que haja uma decisão de saneamento e organização. Qualquer decisão que não seja estruturada desse modo não é uma decisão de saneamento e organização. Se não tiver todos esses passos, não é. Mas não basta ter formalmente os passos. Eu tenho que saber exatamente como resolver as nulidades, como resolver os vícios processuais, como resolver as preliminares, como resolver questões processuais pendentes, e aí passar para o momento da organização. Eu tenho que saber diferenciar questões de direito de questões de fato. Dentro das questões de fato, eu preciso entender aquilo que tem controvérsia, o que não tem controvérsia, distribuir ônus de prova, e aí delimitar os meios de prova. Eu vou voltar aqui, ó, mais uma vez, depois do quadro pronto, para que você tire um print dessa tela aqui. Porque isso daqui é ouro, pessoal. Quem sabe isso daqui sabe tudo. Tá bom? Quem conhece essa parte entende absolutamente tudo sobre saneamento. Então, entendeu isso já está na frente de muita gente. Muito bem. Feita essa apresentação breve a respeito do saneamento, né, teórica, mas importantíssima a respeito da decisão de saneamento e organização, eu vou passar com vocês a análise do caso concreto. A gente passou, eu encaminhei para vocês, um caso bastante interessante de alegação de erro médico, né? E eu quero mostrar para vocês um método que eu utilizo para descobrir cada um desses pontos, para a gente avançar na análise de cada um desses pontos e entender como eles são estruturados e como a gente pode resolvê-los de um modo detido. Eu não vou, obviamente, ler o processo inteiro, tem 43 páginas, mas eu quero mostrar alguns detalhes para você de como eu faço. Tá? Deixa eu dividir aqui o nosso PDF. Deixa eu só achar ele. Cadê o meu Acrobat? Tá aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo o Acrobat? Dá um oizinho para mim aí, quem tá com a câmera ligada. Tá vendo aí, Lucas? Tá, né? Maravilha. Então, veja bem, turma. Então, eu coloquei aqui, eu acabei ocultando os dados sensíveis, né?
O processo é público, mas de qualquer maneira é importante a gente fazer essa diligência aí para não ter nenhum tipo de problema. O que eu faço quando eu vou analisar um processo em saneamento? Eu, normalmente, no processo eletrônico, extraio o PDF do processo eletrônico, abro ele em um leitor de PDF, pode ser o Acrobat da Adobe, pode ser qualquer outro leitor de PDF que você tenha. O importante é você habilitar a marcação de texto e as notas desse leitor, tá bom? E o que a gente faz na análise da petição inicial, para fazer um saneamento de organização, você vai ter que ler necessariamente petição inicial, contestação, réplica e especificação de provas. É indispensável. Não tem como sanear sem fazer isso daí, porque o saneamento nada mais é do que uma decisão que vai revisar todos os atos que foram praticados anteriormente, ver se eles estão todos adequados e encaminhar o processo para uma fase instrutória. Então, basicamente aqui, o primeiro passo que eu tenho que fazer é anotar quais são as alegações de fato e de direito da parte autora. E aí, ó, vocês podem ver o seguinte, ó, eu vou e grifo aqui a primeira parte que ele vem falando que sofreu um acidente e teve uma fratura de fêmur, né? E se você verificar, eu já lanço uma nota aqui do ladinho, ó. Essa daqui é a nota desse grifo. Então eu falo, fratura no fêmur em razão de acidente. Aí o segundo fato importante, cirurgia realizada pelo réu. Então eu já sei, já estou ligando quais são as relações entre autor e réu. Ele fala, eu tive transfusão de sangue. Até esse momento eu não sei se esse fato vai ser controvertido ou não. Então eu estou buscando essas situações que estão acontecendo, né? Aí a recomendação de que ele não fizesse esforço, não pisasse no chão por 3 meses. Cada um desses fatos eu vou grifando e fazendo o meu comentário. Tudo isso vai ser importante para eu conseguir identificar posteriormente. Então você vai ver, ó, que a minha petição inicial ela está bem grifada, tá vendo? Está bem detalhada e tudo eu tenho uma anotação ao lado para eu conseguir me encontrar posteriormente. Esse é o método que eu faço. Tem gente, por exemplo, que prefere fazer um outro método, abrir um arquivo no Word e vai digitando qual é o resumo já das alegações do autor. Dá para fazer? Dá. Tem gente que prefere de uma outra maneira, vai fazendo num caderno. Dá para fazer? Dá. Isso daqui é método e não tem grande diferença. Você pode fazer do jeito que você quiser. Basicamente é isso, tá? O negócio começa a ficar importante a partir da análise da contestação. Então, tudo isso daqui, ó, ainda até aqui são anotações lá da minha petição inicial. Na sequência, eu vou passar para a anotação da minha contestação. E nesse ponto, eu, como já estou acostumado, faço tudo na mesma cor. Para mim, não tem muita diferença, tá? Eu estou concentrado aqui, já faço isso há bastante tempo, então não tem grande diferença. Eu recomendo, para quem for adotar esse mesmo sistema que eu estou passando, anotar as alegações do réu em outra cor, tá? Fica mais fácil para você depois se identificar e conseguir ver que uma coisa é diferente da outra e não se confundir nesse ponto, tá? Então, nessa fase da análise da contestação, é o momento que você vai se concentrar na análise dos pontos fáticos controvertidos. Olha que coisa interessante. Todos aqueles fatos que não tenham impugnação específica do réu presumem-se verdadeiros. E todo fato não controvertido, ele não precisa de produção de prova. Se você analisar essa contestação, você vai ver que toda concentração de força do réu é no sentido de que não houve imperícia ou negligência médica e não aconteceu nexo de causalidade entre a fratura posterior que o requerente alega ter sofrido, né, e a conduta do médico. Então, toda a alegação é essa.
não há absolutamente uma alegação a respeito dos fatos que caracterizam a ocorrência de lucro cessante e dano material emergente. Nenhuma contestação. Esses pontos fáticos são incontroversos. Pontos fáticos incontroversos não precisam de instrução probatória. Eu vou voltar ali no compartilhamento para vocês, que vocês vão ver, então, que eu vou destacando o que ele vai falando, né? Ele vai apresentando os seus argumentos com relação à inexistência de imperícia, como eu falei para vocês. E, ó, tudo aqui do lado eu vou fazendo uma anotação. Ele faz, por exemplo, a alegação aqui da ilegitimidade passiva, e essa alegação da ilegitimidade passiva dele tem um problema grave. Ele poderia ter se livrado do processo através da ilegitimidade passiva, alegando que, como o procedimento foi realizado pelo SUS, se aplica para ele a garantia do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece que o servidor público, e aqui o médico é equiparado a servidor público, né, ele apenas responde subsidiariamente à responsabilidade civil do Estado, caracterizada a sua culpa, mas a responsabilidade do Estado é a primária. Poderia ter se esquivado desse ponto, mas ele partiu para um outro tipo de alegação que a gente vai ver um pouquinho depois, né? Aí ele fala que é inaplicável o CDC, uma outra argumentação interessante que ele apresenta, e a gente tem que resolver essa questão ainda no saneador, porque muita coisa da organização do procedimento depende da aplicação ou não do CDC, e ele vem apresentando todas as suas alegações. Eu vou passar um pouco mais para frente. Chega aqui na especificação de provas, eu vejo como que o autor pede. O autor pede prova pericial, depoimento pessoal e testemunhal, e o requerido também apresenta lá o seu pedido de prova, né? Interessante, eu já coloquei aqui, não sei se vocês repararam, na época da ação, o réu estava morto já, né? Quem responde, inclusive, é o seu espólio. Então, chega aqui o autor e pede o depoimento pessoal do réu. Se a gente fizer, sei lá, uma mesa redonda para buscar o réu, ele vir no depoimento pessoal, não dá, tá morto, né? Não esquece, não tem depoimento pessoal. Passando aqui, pessoal, já para o nosso saneamento. Como que a gente faz essa transferência de uma coisa para outra? Veja, infelizmente eu não vou conseguir mostrar agora, nesse pouco tempo que a gente tem, como que a gente faz aquilo que eu chamo de sistematização das ideias, né? A metodologia decisória, ela tem 4 pilares fundamentais, tá? Que é basicamente o que eu estou me dedicando a ensinar esse ano inteiro. A metodologia decisória, ela tem relação com identificação de tese, identificação de todos os argumentos que embasam cada uma das teses, sistematização das ideias e redação do pronunciamento. Essa é a base de estruturação da metodologia decisória. Tem que saber cada uma delas de modo pormenorizado. Quando eu tenho um saneador, eu já dei para vocês antes o conhecimento teórico de como ele deve ser estruturado. Basicamente é a estrutura sistemática dessa quarta perna da elaboração do procedimento. Só que eu preciso passar pela fase de sistematização das ideias. Eu preciso pegar cada elemento que eu trouxe, as teses, dos argumentos, e aqui sistematizar. Eu preciso colocar cada coisinha no seu quadrado para eu conseguir decidir adequadamente. Você já consegue entender um pouco da sistematização vendo o meu saneador. Então, olha, como que eu estruturo então esse saneador? Vou só abrir a visualização aqui de um modo... fazer assim, rapidamente, só para você entender geograficamente onde a gente está, o que a gente está falando. O primeiro capítulo da minha decisão é a ilegitimidade passiva do requerido, porque ela é uma preliminar que resolve diretamente o processo, ela tem a capacidade de resolver o processo. Tá? Então, eu venho e resolvo esse ponto. Quando eu avanço,
eu já não tenho mais outras questões preliminares a analisar. Eu tenho uma questão importante que ela tem uma relação de prejudicialidade com relação à análise de mérito, que é a aplicação ou não do CDC. As questões prejudiciais ao mérito de julgamento exclusivamente de direito, eu já posso avançar nessa fase, logo depois que eu resolvo as preliminares. E é por isso que eu vou e falo sobre a aplicabilidade do CDC e resolvo isso. Depois da aplicabilidade do CDC, eu faço aquilo que eu chamo de declaração de saneamento, aqui no item 3. E aí fixo as questões jurídicas relevantes, pontos fáticos controvertidos, ônus de prova, e esse ônus de prova aqui no caso específico, ele é bem interessante, ele tinha uma questão importante a ser resolvida, meios de prova, e aí depois eu passo para as diligências probatórias, e a gente vai ver cada uma delas a partir de agora. Beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a exibição da tela um pouquinho mais fechada. Muito bom, turma. Olha só. Primeiro, a ilegitimidade passiva, né? A ilegitimidade passiva é uma das argumentações mais comuns que nós temos ou ativa também, mais comuns que nós temos em termos de preliminares. E como que eu resolvo uma preliminar de ilegitimidade passiva? Eu sempre resolvo aplicando o que a gente chama de teoria da asserção. Tá aqui, ó. Até falo dela. Teoria da asserção. Tá bom? E basicamente, eu não vou ler a doutrina agora, depois vocês podem ler. Basicamente, o que a teoria da asserção diz? Ela estabelece que é indispensável, o julgamento, é indispensável o julgamento das condições da ação conforme as alegações realizadas pela parte autora. Em outros termos, turma, presta atenção no que eu estou falando aqui. É exatamente as alegações apresentadas pela parte autora que delimitam o âmbito de conhecimento das preliminares. Porque, basicamente, e especificamente com relação às condições da ação, se você for analisar por dentro as condições da ação, você vai ver que elas representam um tipo de análise quase que avança no julgamento de mérito. Mas esse avanço não acontece porque a forma de análise dela é tomando como verdadeiras, num julgamento ali apenas de aparência, né? Toma como verdadeira a alegação da parte autora e verifica se as relações, e basicamente legitimidade tem a ver com relação jurídica entre as partes, você verifica se, pela alegação da parte autora, existe relação jurídica que vincule o réu à pretensão que o requerente está exercendo. Isso é o julgamento da preliminar de legitimidade de acordo com a teoria da asserção. Beleza? Então, basicamente, eu falo, ó, estou aplicando a teoria da asserção aqui, e aí eu passo a análise. Basicamente, a alegação de ilegitimidade era porque o réu não controlava a prótese que era aplicada, a prótese aplicada é fornecida pelo SUS e ele não é responsável pela prótese que se aplica. Mas além da alegação da prótese, né, o requerente também fala que a condução da cirurgia em si, a terapia aplicada na cirurgia, e todo o tratamento de acompanhamento de recuperação foi realizado com imperícia. Basicamente é isso. E por conta desse fato é que ele sofreu fratura posterior. Né? Então, por conta disso, a relação jurídica apresentada na petição inicial vincula o réu a uma responsabilidade civil. E eu faço exatamente essa construção para rejeitar a preliminar e, no final, digo ainda que ele poderia ter alegado a ilegitimidade passiva com base no 37, parágrafo 6º. Enfim, rejeito a preliminar de legitimidade. No segundo ponto, eu passo a análise da aplicabilidade do CDC. E aqui tem um julgamento muito importante, um julgamento super importante,
que é do recurso especial 1.771.169, Santa Catarina. Já digo, quem quer ser assessor, quem é assessor, quem quer melhorar na assessoria, precisa acompanhar a jurisprudência dos tribunais. O julgamento foi em maio de 2020. Basicamente, o que o STJ entendeu? Ele entendeu que os atendimentos realizados pelo SUS, mesmo que em atividade delegada da iniciativa privada, constitui serviço público essencial de natureza indivisível e universal, serviço uti universi. Em razão disso, afasta o CDC do caso concreto. E o caso concreto que ele fez isso foi um julgamento, inclusive, de uma ação de responsabilidade civil movida pelo paciente contra 3 médicos. Não era contra o hospital, não era contra o município, o estado, a União, que era responsável pela aplicação do atendimento pelo SUS. Era contra os médicos, tá bem? Então, caso exatamente igual ao nosso. E foi por isso que eu rejeitei a aplicação do CDC no caso concreto. Depois que eu faço isso, eu tenho que declarar o processo saneado. Então, não havendo prejudiciais ou preliminares ao conhecimento de mérito, bem como nulidades e meios de saneamento, constatando a presença de todas as condições dessas pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Essa é a chave que me abre a porta para iniciar a organização do procedimento. Primeiro passo aqui é a gente verificar as questões jurídicas relevantes. E aqui, turma, veja, questões jurídicas relevantes são questões de direito. Questão de direito, basicamente, para você guardar esse conceito e nunca mais esquecer, são todas aquelas questões que dependam da valoração jurídica que o intérprete realiza em determinado caso concreto. Toda valoração jurídica é uma questão de direito. Então, a gente tem que ter a capacidade de conseguir separar o fato, que é um acontecimento da vida narrado pelas partes, da valoração jurídica que eu dou ao fato. A valoração jurídica que eu dou ao fato é uma questão de direito. A interpretação a respeito de determinado artigo é uma questão de direito. A aplicabilidade de uma súmula é questão de direito. A interpretação de uma cláusula contratual é uma questão de direito. Não é uma questão de fato. O fato é um acontecimento da vida. O fato é, ocorreu uma fratura na minha perna depois da cirurgia. O médico, ele não adotou todas as terapias necessárias para possibilitar o meu pronto restabelecimento. Enfim, isso daqui é o que a gente chama de questões de fato e questões de direito. Tem que saber separar. Vou voltar ali. Olha só. Questões jurídicas relevantes. Ah, outra coisa, eu esqueci de falar. Eu ia falar disso e esqueci. Vou voltar aqui, que eu tenho que olhar nos seus olhos. Presta atenção, turma. É indispensável você notar que questões jurídicas relevantes são todas aquelas que você vai enfrentar na sentença, todas as questões alegadas você vai enfrentar na sentença, mesmo que não tenha controvérsia. Porque eu não preciso de controvérsia para questão jurídica. Tá bom? Eu só tenho controvérsia para questão de direito. A questão jurídica, se ela é controversa ou não interessa, você vai ter que conhecer dela na sentença de qualquer maneira. Eu só falo de controvérsia quando eu estou falando de organização de procedimento com relação a fatos, porque eu vou produzir provas sobre os fatos controversos. Esse é o ponto. Mas a importância é entender que a questão jurídica é aquilo que eu já estou adiantando para a parte, que eu vou falar sobre aquilo na sentença. Voltando para o caso, então. Vamos lá. As questões jurídicas relevantes são a culpa do requerido e a nexo de causalidade com os danos alegados. Muita gente fala que isso aqui é questão fática, não é? Culpa, turma, ela é a valoração jurídica a respeito de fatos. Nexo causalidade é a valoração jurídica que eu faço a respeito de fatos. Então, se eu vou falar se há culpa, que é um dos pressupostos para a responsabilidade civil, é uma questão jurídica, analisando, obviamente, a partir dos fatos provados ou incontroversos. Basicamente é isso. B. A aplicação do artigo 950 do CC na fixação dos lucros cessantes, que ele fala lá que a indenização tem que ser de uma só vez. Tá bom? E aí eu passo para os pontos fáticos controvertidos. E essa é a confrontação entre todos aqueles fatos que eu
verifico que foram alegados pela parte autora e tudo aquilo que é objeto de contestação do requerido. Olha que coisa interessante. Ó. Primeiro fato, é a imperícia do requerido na realização da cirurgia. A imperícia é um dos elementos formadores da culpa. Então, se ele foi perito ou não, é um fato. Se ele aplicou devidamente a terapia ao caso, é um fato que vai ter que ser analisado, porque ele diz que aplicou. Então, quando o requerido diz que aplicou, ele nega a imperícia e passa a ser um fato controvertido. B, a imperícia do requerido no tratamento de recuperação. Ele fala também que aplicou toda a terapia correta no tratamento. Cirurgia e tratamento são coisas diferentes. O erro na utilização da prótese óssea pelo requerido por não ser indicado ao requerente. Então, o fato da desindicação também é um potencial fato que repercute na responsabilidade do médico. A relação entre a fratura diafisária com o tratamento posterior, com o procedimento cirúrgico e a recuperação conduzido pelo requerido. Então, ele sofreu uma outra fratura, né? Não era a mesma, uma outra fratura. Sobre o ônus de prova, o requerente tinha pedido antes a inversão com base no CDC, eu afastei o CDC, mas ele mesmo assim pediu a dinamização do ônus da prova, né? No caso concreto, eu entendi pela rejeição da dinamização em decorrência do requerido não demonstrar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade na prova. E ele, para demonstrar isso, tem que ser concretamente, ele tem que trazer elementos concretos que impossibilitem ele da realização dessa prova. Né? Indeferi a dinamização, e aí eu realizei a fixação do ônus de prova estático nos termos do 373. Se você for ver, todos os fatos controversos dizem respeito às alegações do autor, e é por isso que tem apenas um ônus com base no 373.1. Né? E aí eu passo para a análise dos meios de prova, e sempre os meios de prova são analisados a partir do requerimento das partes. Eu tenho só um detalhezinho, um bônus que eu vou dar para vocês aqui, que é o seguinte. Ó, quando as partes não alegam na especificação de provas os meios de prova, eu não fixo os meios. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Entenda o seguinte. O fato da parte não indicar meios de prova não é o suporte fático para que aconteça um julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado do mérito no termo do artigo 355 não é a falta de indicação de provas, é a desnecessidade de prova. É a existência apenas de questão jurídica a ser resolvida. Isso é o que diz respeito ao julgamento antecipado do mérito. Então, se você verifica fatos controvertidos, você tem que vir com o saneador até a fixação dos pontos fáticos e ônus de prova, e não fixa os meios. Por que eu não fixo os meios? Porque eu, particularmente, eu, Antônio, entendo que o artigo 370, que estabelece a possibilidade de poderes instrutórios de ofício pelo juiz, ele é inconstitucional porque viola a impartialidade, com um T, que é a vedação do juiz de ter comportamento de parte. Indicação de meios de prova é comportamento típico de parte, tá bom? Então, pela violação à imparcialidade, eu não fixo. E eu possibilito as partes o quê? Eu possibilito que as partes apresentem os meios de prova naquele pedido de esclarecimento e ajustes do saneador de que trata o parágrafo 1º do artigo 357, anota isso. O artigo 357, parágrafo 1º, ele é uma postulação específica da parte com relação ao saneador. Não é embargo de declaração, ele não tem natureza recursal, ele tem uma natureza postulatória a respeito do saneador posto. Então, nesse ponto, a parte pode, inclusive, pedir novos meios de prova que ele não tinha requerido anteriormente. Né? Se ele não tinha requerido nenhum, ele pode agora requerer à luz dos pontos fáticos e do ônus de prova estabelecido. Vamos voltar para fechar. Né? Eu defiro aqui o depoimento pessoal do requerente e também a prova testemunhal, porque nós temos, em tese, fatos, acontecimentos de vida percebidos por pessoas que podem ser objeto de confissão pela parte, depoimento pessoal sempre diz respeito à confissão, ou observados por terceiros, que são os elementos de prova testemunhal. Eu indefiro o depoimento pessoal do requerido porque ele morreu.
né, como eu tinha dito anteriormente, e também define a produção de prova pericial ortopédica. Na verdade, todos os fatos que eu fixei como controvertidos são fatos técnicos. No final, eu passo as determinações sobre a perícia e olha só o método. Eu primeiro falo sobre o ônus financeiro da prova pericial, que ambas as partes requereram, então o artigo 82 fala que essa perícia vai ser dividida entre eles, na proporção de 50% de adiantamento dos honorários, tá? Eu faço essas determinações, passo para a nomeação do perito, determino a intimação desse perito para que ele apresente a sua qualificação profissional e também a sua proposta de honorários, a intimação das partes para indicação dos quesitos assistentes técnicos, a impugnação das partes com relação aos honorários do perito, e aí, se tudo tiver certo, eu já determino para o perito o início dos trabalhos periciais e possibilitando às partes a manifestação no prazo de 15 dias quando da apresentação do laudo, né? E sem prejuízo da prova pericial, eu já designo, está até errado aqui, ó, vou até coisa para eu corrigir, sem prejuízo da prova pericial, designo audiência de julgamento, porque a prova pericial e a prova oral, no caso, não se prejudicam, né? Não tem relação de prejudicialidade entre uma e outra. Eu já determino a realização da audiência de instrução e faço as diligências para a audiência de instrução, que depois basta você ler e analisar detidamente. Muito bem. Já vou dar um recado para vocês aqui. Quem me acompanha pelo Instagram já deve saber que, a convite da Triunfare, nós abrimos um curso, uma aula, na verdade, que vai ser na próxima quarta-feira, de como elaborar a decisão liminar. Basicamente, o que eu vou te ensinar é, de forma mais profunda, o que eu quis passar para você aqui hoje. Como construir uma decisão, qualquer decisão, a partir de uma metodologia decisória. Lá a gente vai focar na liminar, que é a decisão mais comum que você tem no gabinete. Mas eu vou te falar uma coisa, se você quer ser assessor, você não sabe fazer saneador, você não sabe fazer uma decisão liminar, amigo, não tem futuro, esquece, não vai acontecer. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer essa aula, uma aula secreta, uma aula só para quem é interessado, só para quem quer aprender efetivamente. Eu quero só pessoas que estão aqui querendo construir um conhecimento sólido. E a última vez que a gente ofereceu essa aula, ela custou R$ 247 e eu convenci a turma lá que eu quero trazer para cá as pessoas que realmente querem aprender e não interessa. Falei, eu faço até de graça, né, para cobrir os custos lá da turma, da Triunfar. Eles cobraram R$ 47 o acesso da aula, tá? R$ 47. Então, todo mundo convidado. Eu depois vou colocar o link lá no grupo para vocês no WhatsApp. Fiquem à vontade. Eu gostaria muito que vocês participassem para a gente conseguir aprofundar mais sobre o que eu chamo de método decisório, turma. Se você não consegue entender o método decisório, você não consegue entender nada. Voltando ao nosso caso, eu quero saber quem tem dúvidas. Deixa eu ver se tem alguém com a mãozinha levantada. Tem ninguém com a mãozinha levantada. E aí, turma? Quem tem dúvidas? Quem quer se manifestar? Quem quer tirar alguma dúvida? Quem entendeu alguma parte da decisão? Beatriz. Oi, Beatriz. Liga a câmera e o microfone aí, querida, que a gente já te vê e pode conversar. Eu não tô te ouvindo ainda, não. Ah, tá falando. Tá com problema no áudio. Vou ler aqui, tá? Vou encaminhar as dúvidas escritas. Sobre o caso do espelho, ainda estou em dúvida sobre legitimidade passiva, reconhecido nesse caso, é um uso argumentativo específico do motivo do réu. Ele já não seria matéria de ordem pública, possível de conhecimento de ofício, ainda que o motivo diverso do artigo 37, parágrafo 6, blá, 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 tem uma repercussão 940, quanto à explicação da decisão sancionadora, tenho curiosidade quanto quais são as nulidades e vícios mais comuns do processo que merecem mais atenção. A aula de quarta é sobre as duas tutelas de urgência e evidência. Muito bem. Beatriz, vamos lá. Se fosse um caso de gabinete, tá? Isso aqui não era um caso de gabinete, era um simulado para vocês. Eu queria mostrar como que a gente faz
uma decisão de saneamento e organização. Se fosse um caso do meu gabinete, o que eu ia fazer? Eu ia, na fase de saneamento, intimar as partes, nos termos do artigo 10 do CPC, para que elas se manifestassem a respeito da ilegitimidade passiva com base no tema 940 que você falou, que é a aplicabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, como causa de ilegitimidade passiva de funcionários públicos equiparados, tá? Servidores públicos equiparados. Eu ia fazer isso. E aí nós iríamos passar para análise na sequência dessa ilegitimidade passiva, tá bom? Então, eu faria isso no meu gabinete. Como eu queria aqui mostrar para vocês que como construir a decisão, eu resolvi passar por cima disso e mostrar como se cria a decisão, senão a gente ia gastar o simulado com uma questão menos importante, digamos assim, tá bom? Na quarta-feira, a gente vai falar sobre decisão liminar. Então, é urgência cautelar, é urgência antecipada e é evidência. Basicamente, a nossa estrutura é mostrar para você que para conhecer para realizar uma decisão liminar, você não tem que conhecer em teoria o requisito da tutela de urgência, as hipóteses da tutela de evidência exclusivamente. Você não tem que conhecer o conceito, você tem que saber como resolver o caso concreto. Tá? Senão você cai, e é o que as pessoas mais caem, em vício de fundamentação nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, nos incisos 2 e 3. Você usa só conceito jurídico indeterminado e paráfrase de regra normativa, sem dizer sua vinculação ao caso concreto. Eu vou te ensinar a fazer isso. Eu vou ensinar você a resolver qualquer liminar. Então, vai ter urgência, vai ter evidência. A gente vai tratar desses assuntos de maneira mais profunda, tá? Vamos... quais são... Veja, quais são os preliminares mais comuns? A gente tem... Depende muito do caso concreto, né? A gente tem muita coisa sobre ilegitimidade, sempre tem ilegitimidade, por isso conhecer bem a teoria da asserção é ótimo. A gente tem muita alegação de incompetência, a gente tem muita alegação a respeito da impugnação à gratuidade judicial, é outra preliminar, não leva à extinção do processo, mas é matéria a ser conhecida em termos de preliminar. Raramente você vê alguma coisa sobre convenção de arbitragem, mas existe, então saber a diferença entre cláusula compromissória, compromisso arbitral, como enfrentar cada uma dessas hipóteses é extremamente importante. E essas são as mais comuns, às vezes tem litispendência, às vezes tem coisa julgada, e você tem que estar pronto para conhecer. Quando você vai falar sobre litispendência, por exemplo, você tem que saber a diferença entre litispendência e continência, senão você vai se confundir no caso concreto. Então esses são elementos extremamente importantes para conhecer, tá? Ô, Cássio, abre aí o microfone para conversar com a gente, querida. Eu vou abrir só o microfone, a câmera Aí. não. A minha dúvida é a seguinte: Diga. no caso, se a prejudicial envolver o próprio mérito, se eu posso deixar para ser analisado só em sentença. Então, veja, não isso daí é um erro, tá? Que normalmente é um vício que acontece com muitos juízes, inclusive, do pessoal não conhecer o que é a teoria da asserção. Não existe isso de que a preliminar se confunde com o mérito e eu vou analisar depois. Não existe. E por que não existe? Porque a preliminar de condição da ação, ela deve ser analisada de acordo com a teoria da asserção. E o que diz a teoria da asserção? Basta a afirmação da parte autora para que eu verifique se ali aqueles elementos que formam a condição da ação da legitimidade, por exemplo, estão presentes ou não. Veja, se você for ler o meu espelho, você vai ver o seguinte: o fato da fratura da parte ter ocorrido exclusivamente com base no defeito da placa inserida, tá? E não havendo relação com o ato médico, esse fato leva à exclusão da responsabilidade no mérito. Então, quando você for analisar o mérito, você vai ter que verificar essa circunstância, mas isso depois de prova realizada. Então, obviamente, a alegação de ilegitimidade, ela pode ter, em alguma perspectiva, uma relação com o mérito. Mas o momento, a forma de conhecimento da matéria é totalmente diferente. É totalmente diversa. Porque quando eu falo de condições da ação, eu estou fazendo uma análise
a partir da teoria da asserção. Quando eu faço uma análise de mérito, eu já estou fazendo uma análise aprofundada a partir da verificação dos fatos e das provas produzidas, tá? Então, não Porque tem... aqui no Maranhão, eu sou do Maranhão, né? São Luís, Tá? Maranhão. Aqui no Maranhão, os juízes têm o costume de analisar essas preliminares somente em sentença. Quando eles dão despacho saneador, por exemplo, só indicando intimando as partes para dizer quais provas vão ser produzidas e designando logo a audiência, que eles não têm o costume de analisar essas preliminares logo assim na decisão saneadora, como o senhor ministrou hoje na aula. Entendi. Deixa eu te falar. Eu, particularmente, escrevi aqui um livrinho que é fruto da minha tese que eu defendi em dezembro de 2021. Estou completar um ano agora que eu defendi minha tese, né? Ele vai ter um outro volume que eu proponho essa aqui é a desconstrução do processo justo. O processo justo é uma visão teórica a respeito do direito processual, que eu critico essa construção, né? Porque enfim, não vou entrar aqui em detalhes com vocês, porque começa a ser uma discussão muito técnica, mas eu critico uma visão que a gente chama de instrumentalista do processo, né, que vê o processo como um instrumento da jurisdição e não como uma garantia, um direito fundamental da parte. O segundo livro que eu vou lançar, ele diz respeito ao processo como um direito fundamental da parte. Esse direito fundamental ele é concretizado através de pequenas garantias, de micro-garantias que são salpicadas durante o procedimento. Essas garantias limitam o poder do Estado. O estabelecimento da necessidade de uma decisão saneadora é um limite imposto ao Estado para que o juiz resolva as questões jurídicas preliminares, prejudiciais, anteriores, meramente processuais ao mérito, e ele organize a atividade probatória para instrução. Sem saneador, eu falo que o processo ele fica acéfalo, ele fica sem cérebro, ele fica meio um zumbi, ele fica meio bobo. Então, o que acontece? Eu reputo não só um equívoco, como uma inconstitucionalidade o juiz não fazer a decisão de saneamento e organização. E talvez, Cássia, talvez não, eu posso dizer com tranquilidade para você, tá? O motivo de eu estar me dedicando a ensinar assessores é que o meu objetivo é transformar a atividade jurisdicional no Brasil em algo consentâneo com a Constituição. Eu quero fazer isso. Eu quero promover, eu quero ser capaz de, através dos meus alunos, possibilitar uma mudança no estado de coisas que nós temos no Brasil para que a atividade decisória tenha mais qualidade. É isso que eu quero. Então, saber fazer decisão saneadora é fundamental. Infelizmente, muitos juízes não sabem. Eu não tenho como falar isso aqui em meias palavras. É uma verdade. Quando eu qualifico o saneador, ou quando eu qualifico o assessor qualifica o seu gabinete e começa a resolver. E o juiz vai ver. O juiz que não faz, ele vai ver como isso muda. Porque se eu faço um saneador desse daqui, fica muito mais fácil você fazer a atividade instrutória, e quando você vai fazer a sentença, o seu trabalho é muito mais simples. Você dirige as partes já para aquilo que é importante. Um saneador desse garante à parte também a possibilidade de realizar uma instrução de qualidade e depois fazer uma postulação de conteúdo nas suas alegações finais. A gente tem que enxergar que as oportunidades processuais elas não são mera forma. Elas têm substância. E é isso que eu estou querendo qualificar o pessoal para que conheçam e saibam, tá? Então, não é só um erro fazer isso que você falou para mim. É uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade. Não é uma opção do juiz fazer o saneador. É um dever, né? Então, infelizmente, quem não cumpre o dever, viola esse dever. Falada. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem a todos? Professor, só quero fazer uma colocação aqui, uma pergunta, uma dúvida. Diga. Eu comecei a participar agora, né, desse processo de me candidatando, né, para assessoria. Achei algo muito interessante, porque eu sou do estado de São Paulo e em primeira instância, não existe, né, esse trabalho aqui. Aí é exclusivo de concursado, né? Sim, exatamente. Então, eu estou pleiteando fora do meu estado,
Mas o que eu encontro, assim, às vezes, como eu atuei em gabinete, né, como estágio, de forma informal, foi na área penal, quando é cível, por exemplo, me chamaram semana passada para fazer um teste cível, meu currículo foi selecionado, mas eu perdi a oportunidade porque eu realmente não tenho afinidade com essa área e era específica da Fazenda Pública. Eu falei, não vou lá me queimar, né? Então, eu queria Devia muito ter fazer ido, esse não tem curso. queimado. Isso aí não tem queimar, tá? É, Toda chance é chance, não desperdice a chance. Mas diga. ai, então. Eu fiquei com muito medo, né, falei, vou chegar lá, de repente, eu não consigo escrever 2 linhas, e aí, né? Mas, enfim, então tem como o senhor disponibilizar esse desconto para a gente? Porque, assim, seria muito interessante para mim, em específico, participar das suas aulas. Eu assisti hoje a primeira vez, eu gostei bastante, viu? Parabéns. Obrigado, Ada. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó, que vai serve para você e serve para todo mundo que está Uhum. aqui, todo mundo que quer trilhar o mesmo caminho que você está trilhando, e atingir esse seu objetivo, né, que é conquistar uma vaga na assessoria. Veja, você vai entender o que eu vou te falar. Normalmente a atividade de estágio, ele produz em você um tipo de conhecimento que a gente pode qualificar como conhecimento mimetizado. É o conhecimento que você realiza por imitação. Então, você vai, pega um modelo que é disponibilizado para você e você imita esse modelo em outro caso concreto. E aí, conforme você vai praticando aquilo, você vai aprendendo a imitar. O problema, Ada, é quando você tem um caso que não encaixa no modelo, e aí você fica travado. E por que você fica travado? Fica travado porque você não adquiriu o conhecimento de apropriação, que é o saber fazer, que é o saber construir do zero. O que eu ensino para os meus alunos é exatamente isso. É o que eu chamo de metodologia decisória. Quando você aprende a metodologia decisória, não interessa a matéria. Você vai conseguir decidir qualquer caso. Ah, é da fazenda pública, eu não domino o direito material. Não interessa. Você vai ter condições de pesquisar o direito material para resolver, mas você domina a metodologia decisória. Esse é o ponto. Então, o pessoal precisa entender que Entendi. não basta o conhecimento mimetizado, modelado, imitado. Você precisa se apropriar desse conhecimento, da habilidade, saber decidir. Isso não é ensinado na faculdade. Isso não é ensinado na vida. Você tem que. Você precisa de alguém que se dedique e faça isso para você. Basicamente foi a minha sistematização de ensino. Eu ensino exatamente isso. Já vou abrir a palavra para você de novo, Ada. Mas olha, o desconto lá de 47 tá valendo. Eu vou colocar o link para vocês, tá? Todo mundo que receber esse link é R$ 47 a aula de quarta-feira. Eu vou falar mais. Eu nem combinei, mas só por conta da Ada tá falando isso daí, eu nem combinei isso daí lá com o pessoal da Triunfari, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, que eu gostei demais que a gente teve tanta gente interessada em produzir adesão seriadora, em conhecer o método, que eu vou dar aqui uma chance para vocês. Eu tenho um curso chamado Assessoria Indispensável, que as vagas estão encerradas. Né? Um curso oferecido pela Triunfar, eu sou contratado para ser o professor do curso. Eu vou fazer. Depois eu me viro lá com o pessoal do Triunfário para eles não brigarem comigo. Mas os 50 primeiros que se inscreverem na aula de quarta-feira que a gente vai fazer de como elaborar a decisão liminar, eu vou sortear uma vaga da assessora indispensável. Uma vaga. Tá? Então, o curso foi lançado em setembro, né? Tá com vaga encerrada, e eu vou possibilitar aí o sorteio para os 50 primeiros. Então, enfim, na hora que eu lançar e falar, ó, tá valendo isso aí. Professor, só uma última dúvida. No Fala, caso querido. aqui, o senhor iria abrir prazo, né, para as partes se manifestarem sobre essa preliminar de legitimidade passiva e depois que iria decidir, não é isso? É isso, é. É o contraditório prévio, né? Obrigatório. É o contraditório prévio. Mas então eu vou abrir para os 50 primeiros a possibilidade do sorteio, beleza? Quando é que vai ter outra turma do seu curso? Quando é que vai ter Puxa, outra Cássia, turma do seu curso? enfim, a gente está conversando sobre isso. Eu acredito que em breve a gente deve abrir uma nova turma, tá? Mas
o que o pessoal do Triunfário está falando é que as vagas que eu ofereço para assessor indispensável são extremamente reduzidas, porque eu dou atenção para o pessoal, né? Eu quero promover o que eu estou falando com vocês aqui. Eu abro o Zoom, a gente senta, conversa, eu explico, ensino, depois tiro dúvida. Então, eu Não, vou e fazer... detalhe, dá licença só um pouquinho, essas aulas que o senhor está ministrando, pelo que eu estou observando, você consegue depois fazer uma sentença se você for para a segunda fase de magistratura. Ah, sem dúvida. Até mesmo na advocacia, porque, né, eu advogo, então eu sei. Ô, Ada, Você consegue entender melhor a dinâmica. Ô, Ada, deixa eu te falar uma coisa, tá? Dos meus alunos hoje, atualmente, 50% dos alunos que eu tenho são advogados e não querem ser assessores. E eles estão exatamente para entender como que o juiz pensa, como que o método decisório é construído, para que estrategicamente eles saibam peticionar. Então, a maior transformação que o pessoal tem hoje, dos meus alunos, é na atividade advocatícia deles. Até quem quer ser assessor já está na prática, está falando assim, eu estou repensando esse negócio de ser assessor, porque já mudou tanto a minha forma de peticionar, eu já estou tendo tanto sucesso na minha postulação liminar, tanto sucesso na minha especificação de provas, tanto sucesso na minha alegação nas minhas alegações finais, está tendo tão mais qualidade que eu acho que eu vou ficar na advocacia por mais um tempo aí. Então, é extremamente valioso você conseguir compreender que no momento que você sabe pensar como decidir, você melhora muito a sua capacidade postulatória. Demais! Então, isso é outro caminho aí para você pensar. Eu não... como o meu objetivo primeiro aqui é promover a formação de assessores, eu normalmente não falo, mas digamos assim, é um efeito colateral benéfico do nosso curso realizar esse caminho, tá? Então, turma, eu queria muito contar com vocês lá na quarta-feira, que vai ser realmente muito, muito bacana. Mas eu tô aberto aqui para perguntas. Quem quer perguntar mais alguma coisa? Ô, Ada, eu respondi tudo que você falou, querida? Desculpa. Sim, respondeu. Obrigada. Nome de processualista. Gostei bastante mesmo. Que bom, querida. É como Seu nome se o de senhor processualista é gigante, né? ali, é como se o senhor tivesse desenhado ali na nossa mente um esqueletozinho, um esqueleto, né, de como você atuar. Gostei bastante, bem didático. Obrigada. Ô, Ada, você que está advogando, olha só a dica que eu vou te dar agora. Se você pegar todo esse método que eu mostrei de como construir uma decisão saneadora e aplicar na sua decisão, na sua petição de especificação de provas, do jeitinho que eu mostrei para você, você vai densificar muito mais o dever de fundamentação do juiz. O juiz vai ter que se esforçar muito mais no saneador para vencer todos os seus argumentos, você entendeu? E mais, se você faz isso, você vai ter uma clareza enorme sobre aquilo que você deve, ou quais são os fatos que você deve provar, o que você deve provar, quem deve provar, e você vai já saber aquilo que é seu ônus, o que é o ônus do outro, e como você deve provar, então você já tem uma leitura muito clara do que fazer, tá? Então, tenta aplicar isso daí já na sua postulação, vai ter uma mudança gigantesca. A Tiara quer falar. Obrigada. Nada, querida. Prazer. Olá, bom dia, professor. Doutor, eu gostaria de saber se esse curso de assessoria indispensável tem certificado. Tem certificado? Tem certificado, sim. E aí seria interessante, né? Hã? Então, assim, seria interessante, por exemplo, no caso de envio de currículo, a gente colocar ele como cursos complementares, né? Sem dúvida. Sabe uma coisa interessante que eu ensino na assessoria indispensável? Não falei para vocês aqui agora, mas eu já adianto. É uma das coisas que a gente ensina no curso, né? Não basta para o assessor, para quem quer assessor, candidato à assessoria, apresentar um currículo. O currículo, pessoal, é um pedaço de papel que o pessoal olha e fala, tá, legal, beleza, tchau. Muita gente se ressente na assessoria, ou na candidatura à assessoria, né, na falta de experiência, que aí não é chamado, e as pessoas não querem gente que não saiba e não sei o quê. Então, o problema do juiz não é a experiência. A minha experiência com assessores com experiência é ruim, porque eu tenho muita gente com muito vício. Então, desfazer esse vício é difícil. E o que eu sinto, muitos outros colegas sentem. Então, vejo, qual que é uma forma de adquirir experiência que não é no gabinete?
É através de curso. É curso com ênfase prática, o que a gente faz. Os nossos alunos, eles recebem um caminhão de exercícios, eu faço simulados corrigidos. Então, quando você tem esse tipo de atuação, você consegue construir aquilo que eu chamo de portfólio decisório. O portfólio ele é muito comum em várias áreas aí do mercado, né? Que é uma prova de que você, profissional, tem habilitação técnica para aquilo que você se predispõe a fazer. Se você se predispõe a fazer o auxílio do juiz em assessoria, você tem que provar para ele que sabe decidir. Mas não pega modelinho por aí e fala que foi você que fez, porque na hora que o juiz bate o olho, ele sabe que é modelinho. O juiz é experiente, macaco velho, ele já passou por um monte de gabinete, ele conhece o estilo de todo mundo. Ele vai saber quando você produziu. E o que eu te mostro no curso? E vou te falar, ó, a minha promessa na aula de quarta-feira é que você vai sair da aula sabendo fazer decisão liminar. Vai sair fazendo decisão liminar. E se você sair de lá, como você tem a garantia de 7 dias da compra, se você sair da aula e falar assim, putz, eu não vou saber fazer. Você pode pedir o dinheiro de volta que eu devolvo. Eu devolvo, não, Triunfar devolve, porque o problema é dele. Mas a garantia é de 7 dias. Você vai sair sabendo. Não tem como. Você vai sair sabendo. Então, é exatamente isso que a gente precisa conseguir fazer quando se candidata à assessoria. O certificado é importante? Importante pra caramba. Ele te dá uma credibilidade, né? O curso é extremamente completo, de todas as áreas de conhecimento. Eu falo sobre... eu faço uma estrutura geral do procedimento, depois eu falo sobre competência civil e família, a gente conversa sobre competência criminal, a gente fala sobre inventário, a gente fala sobre infância, várias coisas sobre fazenda pública, enfim. Tem análise de todas as áreas possíveis de um gabinete. Você não vai ter só gabinete civil lá. Você tem tudo, absolutamente tudo. Mas o mais importante, a coisa mais incrível que acontece com quem é meu aluno, é essa capacidade de transformação, cara. É saber sair do curso sabendo fazer. É isso que eu quero proporcionar para as pessoas. Certificado é consequência. Você vai ter um certificado, legal. Mas o mais importante é que você vai saber fazer. Nunca mais você vai bater cabeça numa decisão. Ok. Obrigada. Eu agradeço, querida. Quem mais quer? Tô vendo uma galera aqui falando. Ô, Jéssica, abre aí o microfone. Doutor, bom dia a todos vocês. Então, é porque eu até mencionei aí no chat, é porque eu faço um curso já com o doutor Luciano Toledo da área criminal, né? De gabinete criminal. Aí eu queria saber se o que o senhor ministra se é dessa área, mas eu acabei ouvindo aqui o senhor falando agora para outra aluna, que é geral, né? Que no caso abrange todas as áreas. Aí já acabou me respondendo. Enfim, é extremamente completo, a gente vai analisando todas as áreas, tem aporte teórico para a gente conseguir realizar o ataque prático, né? Isso que a gente fez aqui hoje, mostra o que a gente faz no curso, né? Essa é a sistematização das aulas, normalmente são desse modo, né? Dependendo do tema é um pouco mais profundo, dependendo do tema é um pouco mais raso, mas a gente sempre faz esse aporte teórico que vai te dar substância para entender como que resolve na prática, né? A gente fala sobre todas as áreas, e realmente é um curso extremamente completo. Entendi. Qual o valor, professor? O valor. Espera aí, só um segundo, Cássia. Eu entendi, Jéssica, o que você falou, querida? Não, eu agradeci. Obrigada. Eu que agradeço. De onde você é, Jéssica? De Catalão, Goiás. Que legal, bacana. Fala, Cássia. O valor do curso, só para a gente ir se organizando financeiramente. O assessor indispensável, puxa, eu não tenho controle sobre isso, porque quem oferece o curso é a Triunfare. Como está fechado, eu não sei hoje quanto que vai custar. Mas, enfim, participa lá da aula da quarta-feira, que se o pessoal for abrir, eu vou avisar também para vocês que vai abrir lá. Eu estou conversando com eles para ver se a gente abre mais uma turma. Mas eu estou extremamente assoberbado no final do ano. Mas, enfim, eles estão tentando me convencer lá, vamos ver se a gente abre já. Obrigada, professor, pela aula e pelos esclarecimentos. Obrigado, querida, eu que agradeço. Ariane, tá aí a Ariane ainda?
Acho que a Eliane já foi embora. A Eliane falou assim, semana passada eu passei em prova de assessoria, sexta fiz a entrevista, foi aprovado, os ensinamentos são fundamentais para o trabalho em gabinete. Que legal. Show de bola. É animal mesmo. Turma, mais alguém? A Ariane tá aí. Oi, Ariane, parabéns, viu? Acho que o microfone dela tá com algum probleminha. Que legal, Ariane. Parabéns aí. Espero que você tenha sucesso e vou te falar assim, ó. Não sei se vocês viram aí, eu fiz uma live com o Marcos Felício na terça, acho que foi. E, puta, uma live muito legal, tá no Instagram, depois quem puder dar uma olhadinha lá. O Felício, ele é o gestor do Assessores.jus, né? Ele é a pessoa por trás do Assessores.jus. E ele foi assessor durante 9 anos aqui no TJ do Paraná, uma juíza. Foi gestor de uma juíza só. E ele é um sujeito que tem uma visão gigantesca com relação à assessoria. Ele falou uma coisa fundamental, que é um negócio que eu já defendo já há bastante tempo, mas que normalmente o pessoal não consegue alcançar logo de primeira. Mas já fica um recadinho para a Ariane e para todo mundo que tiver na situação dela, que é o seguinte, turma. Quando você entra no gabinete, lógico que a realização de objetivos tem que ficar feliz, tem que comemorar, é legal pra caramba, cara. Você tá abrindo uma porta maravilhosa na sua vida, que a sua capacidade de crescimento é gigantesca. Então você tem que aproveitar isso. O momento de colocar o pé no acelerador do conhecimento é agora. Agora. Porque a chance que você vai ter de entender e melhorar a sua formação analisando casos práticos é gigante. Mas é exatamente agora que você tem que saber não só mimetizar, não só imitar, não só modelar, mas saber fazer. Se você sabe entregar resultado, você vai ser extremamente valorizado, todo mundo vai querer você como assessor, né? Então, a formação de estar já no cargo talvez seja mais importante do que aquele que quer entrar. Aquele que quer entrar, se não fizer, não tem chance. Afinal das contas, é isso. Mas quem está no cargo precisa se aprofundar, precisa realmente entender como que decide para fazer a diferença. Bom, abre aí, Vinícius, o microfone, meu amigo. Lá embaixo, isso. Aí, queridão. Eu estava vendo aqui que a gente pode até usar as decisões como portfólio, né? Para futura entrevista, a gente a decisão do curso, também, né? Ó, isso, exato. Olha só a dica. Olha só a dica que eu dou. O que eu faço? No curso, nós fazemos 4 simulados, tá? Você vai fazer mais de 40 decisões em exercícios. Essas 40 decisões têm espelho, como você tiver acesso aqui a espelho, tá? Os simulados, os 4 simulados, têm correção pessoal por mim. Eu não posso mostrar o simulado para vocês, a correção do simulado, porque é uma correção pessoal. Eu corrijo cada um dos simulados, mando comentários específicos, onde está o erro, por que está o erro, de que modo tem que corrigir aquele erro. Então, é como se você fosse o meu assessor, eu estivesse passando para você uma devolutiva da minuta que você encaminhou. Então, o assessor faz o simulado, mas ele não para ali, ele vai ter a minha correção. E depois que eu der a correção, ele vai refazer a decisão dele vai ficar impecável, cara. Impecável. É exatamente isso que você vai montar no seu portfólio. Se você produz isso daqui, o juiz vai bater o olho e vai falar, cara, pessoa diferente, hein? Essa pessoa sabe fazer. Essa pessoa consegue construir decisão. Tá? E é isso que o juiz quer, gente. Vocês têm que entender isso. A dor do juiz é não ter gente qualificada, preparada para enfrentar o acervo dele. E o qualificado preparado não é gente com mestrado, com doutorado, não é isso que ele está procurando. Ele está procurando gente que consiga resolver os problemas concretos. É exatamente isso. Então a gente tem que... Professor, eu posso fazer uma pergunta? Talvez Claro. seja indiscreta, mas é porque como eu sou um pouco mais velha, já passei dos 40, né? Mas enfim, eu presto concurso para o Ministério Público, estou reformulando isso na minha cabeça. O senhor acha que essa questão de idade, assim, dos magistrados, promotores olharem, a pessoa já tem tanta experiência na advocacia, ela quer ser assessora, ou então, ela é mais velha, essa questão do preconceito. Ada. Ou até mesmo porque você não é do estado, por exemplo, do Sul, assim, digamos, já que o senhor é do Paraná, né? Tá. E eu me inscrevo mais para os processos seletivos do Sul.
Tá? Porque eu moro próximo, né? Próximo do Sul. Tá. Deixa eu te falar, começar ali. Primeiro, vira e mexe, você escuta alguém falando que o juiz fulano não contrata Beltrano porque é advogado, né? O juiz que parte dessa visão está totalmente equivocado. Ele está totalmente equivocado e vai ter um problema, mas é minoria da minoria da minoria da minoria da minoria de um acervo de 17 mil juízes no Brasil. Porque, no final das contas, a advocacia é a porta de entrada de todos os profissionais de direito. Todos. Eu não contrato assessor advogado, você não vai contratar ninguém. Segundo, quanto mais experiência de advocacia, mais coisas essa pessoa viu na vida, maior a bagagem, eu quero ter essa pessoa no meu gabinete. Né? A estrutura que vai ser resolvida aí é uma estrutura de confiança que você vai construir. Isso daí na relação com o juiz. Então, esse problema não vejo. Segundo, eu tenho mais idade, as pessoas não querem pessoa mais velha. Veja, mais uma vez, se tiver quem defenda esse tipo de visão, é a minoria da minoria da minoria. Eu tive uma assessora há pouco tempo que também já tinha passado dos 40 anos, era mãe com 2 filhos grandes já, era uma excelente assessora. Acabou que eu perdi ela porque ela passou no concurso para técnico judiciário aqui no Paraná. Mas era uma excelente assessora, sabe? Era uma pessoa... Experiência de advocacia, nunca tinha sido assessora. Ela sentou, estava aberta a aprender, eu ensinei, ela deslanchou. Coisa linda, maravilhoso, é o que eu quero. Então, eu quero ter pessoas preparadas comigo no gabinete. Sobre a oferta de vagas, né? Paraná, ele é um dos estados talvez mais receptivos da federação. Tá? Então, aqui não tem preconceito nenhum quem é de fora. Nenhum, zero. Não tem nenhum preconceito. Uma coisa que acontecia, mas na assessoria eu nunca fiquei sabendo, não, tá? Mas acontecia concurso para juiz, concurso para promotor. Era em Santa Catarina, o pessoal não gostava muito de gente de fora. Eu, na época, prestei concurso lá também. Era escancarado isso daí. Mas hoje eu não sei como anda na assessoria. Acredito, minha amiga, que o negócio é o seguinte. Por ano, tá? Presta atenção, por ano, a rotatividade de assessores em gabinetes de juiz, não estou falando nem de promotor, tá? De juiz, é em torno de 15 mil profissionais por ano. Tá? 15 mil profissionais são contratados e demitidos por ano. Essa é a rotatividade. Ou seja, tem muita oferta de vaga. Você tem muita... Esse é o problema, né, da exoneração, né? Porque você, como o senhor falou, a gente tem que estar bem preparado, porque o juiz ele quer ser assessorado, né? É isso. O assessorado é auxiliado na minha tarefa qualitativa e quantitativa de enfrentamento do acervo. Isso é assessoria. Ninguém quer um assessor, turma, para ter que ensinar. Ensinar, eu faço aqui. Eu me organizei, eu tenho meu gabinete estruturado, eu trabalho todos os dias, do meio-dia às 7 no meu gabinete, consigo enfrentar o meu acervo e consegui estabelecer tempo na minha vida para fazer o enfrentamento também da docência. Ótimo, legal, bacana. Então, estou aplicando meu tempo com vocês para isso. Mas em gabinete realizar isso é extremamente frustrante. O juiz fica desesperado, vou falar para vocês a verdade. Porque o ter que ensinar é não se dedicar à produção do acervo concluso, tá? Que, dependendo do gabinete, é desesperador. Vamos lá. Obrigada. Que isso, querida? Mais alguém, turma? Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tudo bem, para quem... A Tiara já falou que se inscreveu. Obrigado, viu, Tiara? Te vejo lá na quarta. Fala, Lucas. Tudo bom, professor? Beleza, queridão. Tava vendo aqui, eu coloquei um comentário no chat, mas acho que o professor não ouviu. Não vi, cara. A possibilidade das partes serem ouvidas lá, né, sobre a questão do tema 940, tá? O repetitivo 940, você julgaria parcialmente o mérito, excluindo, por exemplo, parte do médico do processo? Eu iria extinguir o processo todo, né? Porque ele é o único requerido, né? Então, eu iria julgar... Não, houve a denunciação ali, na verdade, né? O município... Mas não houve, né? Não houve tecnicamente denunciação, né? Não aconteceu isso. O que ele fez... Só indicou. O que ele fez foi a indicação
de outros dois, né? E no caso concreto, aí é uma opção da parte, né? No prazo de impugnação, para ela realizar a inclusão ou a substituição das partes, entendeu? E quando ele não faz, aí o juiz tem que enfrentar a questão como ilegitimidade mesmo. O juiz de ofício não pode fazer alteração do polo passivo. Entendi. Você entendeu? E a segunda pergunta em relação à parte lá da última do perito. Só abrir um parênteses, né? Só abrir um parênteses para você. A solução jurídica mais adequada aí para o caso dele, porque ele estava falando, seria efetivamente a denunciação. Né? Eu concordo contigo que tecnicamente seria melhor, mas ele não fez isso daí. Fala, Lucas. É porque como eu não vi os autos todos, eu fiquei curioso. Nessa peça, de repente, se houve, por isso que eu imaginei que tivesse havido denunciação, é por isso que eu falei nisso agora. A segunda peça que eu fiquei curioso em ver, na verdade, é a decisão intimando as partes para a produção das provas, para indicar as provas a serem produzidas. Você vê que a petição do autor é muito, muito simplória, na verdade. Eu como magistrado, até diria que era desnecessário fazer até instrução, fazer só a prova pericial mesmo, já daria para julgar. E o último ponto das dúvidas que eu tive foi em relação à questão da perícia. Ele colocou lá, marcou logo uma audiência de instrução e a perícia ficou para acontecer depois, porque às vezes acontece eventualidades de você querer ouvir o perito. E no momento que você cinge esse ato, aí teria que, na verdade, fundamentar o motivo pelo qual você está cingindo, porque a audiência tem que ser uma. Então, veja, não me parece que... Vamos lá, deixa eu construir um pensamento mais estruturado para responder sua pergunta, que é extremamente importante, tá? Em primeiro lugar, o procedimento da audiência de instrução e julgamento, com o início da instrução coitiva do perito, é uma possibilidade que o procedimento te garante nas hipóteses, e me parece que aí já é uma construção doutrinária que eu estou te falando, nas hipóteses nas quais a estrutura da prova pericial é prejudicial em relação à prova que eu vou buscar oralmente. O que eu posso ter, eventualmente, numa prova oral, e aqui, no caso, a prova oral, talvez, principalmente no depoimento pessoal do requerente, poderia buscar um fato que seria por culpa exclusiva do requerido, a realização, do requerente, melhor dizendo, a nova fratura, né? Vamos supor, ele carregou um peso, ele não poderia carregar o peso, ele confessa lá na audiência. Isso é um elemento que prejudicaria a perícia, e não o contrário. Tá? Essa relação não existe. E o que me parece é o seguinte, o que eu tenho que garantir na perícia é a possibilidade do contraditório com relação à manifestação do perito. Então, o perito apresenta o laudo, e esse laudo tem que ser submetido ao contraditório. Esse contraditório, ele pode ser feito por escrito ou pode ser feito oralmente em audiência de instrução e julgamento. No final das contas, quando as questões forem extremamente complexas e houver ainda o requerimento da parte da necessidade da oitiva do perito oralmente, né, que ele preste o depoimento em audiência, nada prejudica o juiz conhecer dessa matéria, mesmo que posteriormente a realização da audiência de julgamento oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, e designar uma audiência específica para isso. Não há problema. Mas, via de regra, as partes ficam satisfeitas no debate com o perito com a manifestação escrita. Então, eles realizam impugnação ao laudo, o perito vai e responde, eventualmente tem a necessidade de complementação a partir da apresentação do assistente técnico, ou então simplesmente a parte se vale do assistente técnico para apresentar uma conclusão diferente daquela do perito. E aí a questão passa a ser de atividade postulatória em cross-examination da prova produzida, você entendeu? Não há propriamente uma valoração superior naquela produção oral feita pelo perito, você entende? E eu defendo, inclusive, que não existe uma ordem de provas entre perícia e audiência de instrução. E de regra, porque os fatos que eu analiso em uma e outra são independentes. Você entende? Eu não preciso da confirmação do fato a ser examinado tecnicamente
a partir da prova pericial para que eu avance nas questões de prova testemunhal. Pelo contrário, na prática, Lucas, normalmente você tem o aproveitamento pelo perito de determinadas provas orais que são produzidas durante a audiência do seu julgamento na realização da perícia. É o contrário. Eu ia dizer o contrário. O advogado tem essa percepção quando ele tem um laudo anterior. Não, veja. Mas assim, um depoimento contrário, uma confissão contrária. Né? Vamos lá, né? Eu entendo o que você está falando, né? Mas essa estratégia do advogado, ele já pode implementar mesmo antes da perícia realizada, porque ele está se valendo de assistente técnico. Então, o assistente técnico, e 90% das perícias que a gente vai fazer são perícias indiretas, cara. Esse é o fato. Então, a perícia indireta, o assistente técnico já tem todo o arsenal para produzir. E aí, a atividade do assistente técnico, vou até fazer um spoiler para vocês, tá? Eu estou gestando um curso sobre atividade probatória para advogado. Só isso. Só atividade probatória. Então, a gente vai analisar para caramba a prova. Então, veja, a atividade do assistente técnico ela começa muito antes da análise do laudo. Na verdade, o advogado, quando está diante de uma prova técnica, de uma postulação com possibilidade de prova técnica, ele tem que se valer do assistente técnico desde lá da petição inicial da contestação, cara. Porque ele não vai saber exatamente o que ele vai falar se ele não tiver assistente técnico. E o assistente técnico vai municiar ele com os fatos que eventualmente devem ser observados na produção de prova testemunhal, que vão auxiliar depois no exame cruzado da perícia, assim, entendeu? Então, isso já está no ponto de vista estratégico. Diante dessas circunstâncias que eu falo, cara, não tem relação direta entre uma coisa e outra. E aí você vê um outro problema, né? Você vê, às vezes, a prática te mostra, muitas instruções probatórias com uma perícia super travada, que demora anos e anos e anos e anos, e aí quando você vai realizar uma prova oral posteriormente, você já está com ela toda quebrada, pelo advogado, não estou falando nem a perspectiva do juiz. Você está com o advogado, esse testemunha já não sabe de nada, eu não lembro. Já é aquela testemunha super titubeante, sabe, que fica, putz, arrebenta com o advogado. Então, eu antes de ser juiz, sou advogado, então eu fui advogado atuante, eu realmente era advogado, postulava muito, fazia audiência pra caramba, e enfim, era super combativo. E a minha atividade como advogado, minha experiência me mostrou isso. Do ponto de vista advogado, postergar a audiência de instrução, não interessa se é autor ou réu, cara, não interessa. É um erro estratégico. Porque se você tem coisa para provar, você precisa provar isso daí o quanto antes, cara. Sabe? Isso é verdade. Eu recentemente agora acabei levando uma multa ao advogado, né? Justamente porque eu insisti no juiz que ele deveria sanear o processo, que o juiz queria fazer a audiência sem sanear. Então, realmente, ele estava completamente perdido. E assim, você via, porque estava todo mundo perdido. Mas mesmo assim, o juiz insistiu, inclusive tinha provas que ele já tinha terminado, que ainda não tinham sido juntadas aos autos, mesmo assim ele queria instruir sem sanear. E aí depois, vamos instruir em mesa de audiência. Doutor, isso está tudo errado. Aí eu embarguei a declaração depois, quando ele deferiu, e aí acabei levando multa por litigância de má-fé. Aí eu estou até avaliando se eu vou fazer uma análise de segurança, porque ou em preliminar de apelação, mas assim, essa resistência pelo saneador, ou é realmente o trabalho que dá, e aí a pessoa não quer fazer, ou de fato o desconhecimento. Agora, pelo que eu vejo dos juízes que eu conheço e já conversei, que quando você faz um bom despacho de saneador lá atrás, quando você saneia bem os autos, a sentença sai assim, claro, em 10 minutos. Óbvio, porque o saneador, cara, é um manual de como realizar a sentença. É isso que é o saneador. E você não consegue instruir sem o saneador. Sabe uma coisa que acontece muitas vezes, de juízes começa até fazendo saneador, ele chegar e não fazer a distribuição do ônus de prova, que ele fala, eu aplico o ônus estático. Fala, não, tá bom, mas espera aí, você fixou 8 pontos fáticos controvertidos. De quem que é cada ônus de cada um dos fatos? Porque cada fato eu posso ter ônus diferentes, tá? É ônus estático. Tá errado, cara. Você tem que fazer ele completo, você tem que indicar cada um dos pontos. Porque se você não faz isso, você vai ter problema grave
posteriormente. Isso que aconteceu contigo aí, eu tenho certeza. Certeza eu não posso falar, porque, né, a gente não sabe o que vai vir depois do tribunal, mas eu torço para que o tribunal reverta isso. Aconteceu um claro cerceamento de defesa na ausência do saneador. Eu falei para vocês, não é uma ilegalidade só, é uma inconstitucionalidade, cara. Uma garantia constitucional que você tem decorrente de direito fundamental devido ao processo legal que o processo seja saneado. E quando isso daí não acontece, a instrução fica acéfala, cara. Você não sabe para onde está indo. E aí tudo pode ser perguntado. Tudo. Até o que não interessa. E aí, sabe qual que é o efeito colateral disso? É que o juiz depois, na sentença, ele passa a tomar para si, em razão do enviesamento cognitivo, um fato totalmente irrelevante que ninguém postulou, nem na petição inicial, nem na contestação, como sendo determinante para a sentença, você entendeu? Cara, você vê isso daí direto acontecendo. De juiz, às vezes, fazendo produção de prova de questão exclusivamente de direito e que não tem relação fática nenhuma, eles apegam o fato que alguém soltou assim, que ele fala, é assim que tem que resolver. Ridículo, cara. Absurdo. Enfim. Eu acho que, enfim, tomara que aí na preliminar de apelação, se você perder, né, você consiga reverter, porque de qualquer maneira você vai ter que recorrer lá com a litigância de má-fé, que é um absurdo. Absurdo total. Obrigado. Que é isso, querido. Turma, mais alguém? Professor, eu acho que isso que o senhor está falando procede muito, essa questão do advogado ter conhecimento dessa parte de estratégia, porque quando a gente tem conhecimento dessa questão, a gente conduz o processo como a gente quer. Exato. Claro. Não, veja, quem tem que dominar o procedimento é o advogado. Né? O juiz tem a condução material do procedimento decorrente de lei. Mas se o advogado não conduz o procedimento, ele está perdido. Né? Ele tem que saber. É ele que conduz. Não só ele está perdido, como está mais perdido que ele é o seu cliente. Mas é isso mesmo, Cássio. Pessoal, mais alguém? Olha, eu espero contar com todo mundo na quarta-feira. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a nossa conversa de hoje... Dá licença só um pouquinho. O senhor vai enviar o link aqui mesmo no... Eu vou enviar no grupo do WhatsApp. Você está no grupo do WhatsApp, né, Ada? Sim. Tá bom. Eu vou colocar lá no link, lá no WhatsApp, fica mais fácil, todo mundo entra. Aqui, às vezes, alguém perde. Tá bom. Jogo lá e já possibilito para a turma também participar. A informação que vocês têm aí, dos 50 primeiros, vocês estão sabendo em primeira mão, mas eu vou falar lá no grupo também, para a galera poder participar, tá bom? Mas eu espero ter realmente tido a capacidade de agregar um pouco mais de conhecimento para vocês. Não, vai colocar lá no grupo do WhatsApp, né? O link da aula de quarta. Obrigada. Agora. Tá? Mas eu agradeço imensamente a participação de todos, o interesse. Fiquei super feliz de poder interagir com vocês, de responder as perguntas. Porque no momento em que vocês me provocam, eu consigo refletir um pouco mais, eu consigo analisar de uma maneira mais concreta as coisas que a gente vem conversando, e eu cresço também muito com isso. Pessoal, podemos fechar a régua? Obrigado, viu? Todo mundo aí. Fala, Vinícius. Ih, rapaz, não tô te ouvindo. Pifou o microfone aí. Mas enfim. Turma, depois você fala comigo lá, Vinícius, no WhatsApp também. Brigadão. A gente se vê quarta-feira. Foi um grande prazer conversar com vocês. Até mais. Um abraço.